Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse tempo tão precioso, um lugar de novos começos. Esse é o nosso tema e nós queremos hoje contar a história, né, do novo começo de um casal muito precioso, que é o Fábio e a Elisângela. Sejam bem-vindos! Obrigada por terem vindo. Obrigada. Para quem não sabe, eles são líderes, né, da nossa consolidação e eles também são líderes de GC, estão super envolvidos com várias coisas que eles vão explicar daqui a pouco pra gente. Porém, né, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, né, gente? Eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente, né, como que foi o novo começo de vocês, quem eram o Fábio e a Elisângela antes de conhecer Jesus, quando Jesus entrou na vida de vocês, como foi tudo isso? Você começa, Mar? Posso começar? Então, na verdade, eu sempre falo, né, que eu, pelo menos, eu achava que eu era convertido, mas eu era convencido. Por quê? Nós íamos em igreja evangélica, que eu sempre me vi numa igreja, né, cristã, mas eu saía da igreja cristã e eu fazia tudo errado. Já saía para fazer churrasco, eu saía para, né? E aí, quando nós viemos para Bragança Paulista, que foi a convite de uma empresa, nós chegamos aqui e eu me vi sem nenhuma igreja. Aí o que aconteceu? O Fábio viveu, né, por muito tempo bebendo, enfim, churrasco, bebidas, enfim. E isso foi, a cada dia, foi piorando mais e mais, né, amor? E aí eu sofri alguns acidentes de carro na Fernão Dias, que foi porque eu trabalhava em São Paulo, e chegou um que eu bati um carro a 140 km por hora na Fernão Dias. E não me aconteceu nada. Enfim, ali o Senhor, eu creio, hoje eu tenho essa consciência que o Senhor me libertou, Ele me tirou, Ele cuidou de todos os detalhes. Enfim, e aí era um dia antes do nosso aniversário de casamento, né? E aí, um mês depois, aproximadamente, o Senhor, hoje também sei, eu lavando o carro, Ele falou comigo, né? E eu cheguei dentro de casa e falei assim para ela, olha, vamos para a igreja? Ela falou, oi? Eu falei, vamos para a igreja, porque ela sempre havia me chamado, ainda quando Lagoinha era na Alberto Diniz. E eu ficava, né, enrolando, não, nós vamos. E aí, naquele dia, o Senhor tocou no meu coração e eu falei, mas tem que ser agora. Tem que ser agora, eu não posso perder a oportunidade, né? E eu sempre sou muito criterioso em questões de horários. Eu não gosto de chegar atrasado, né? E aí eu falei, mas que horas que é? Aí a gente tem amizade com o Felipe, do filho do pastor Wilson. Ela mandou mensagem para a esposa. Ela mandou o horário errado para nós e nós fomos. Chegamos lá no meio do louvor. E eu olhei para ela e falei, já tá tudo acontecendo, e agora? Né? E aí foi quando a gente chegou em Lagoinha. E eu tenho certeza que era a mão de Deus já, né? Porque naquele mesmo dia eu não só aceitei a Jesus, mas eu entreguei a minha vida a Jesus, né? E desde lá eu nunca mais saí da presença do Senhor. Isso foi em 2019, desde 2019, nunca mais eu saí da presença do Senhor. Deus. E fala um pouquinho também. Bom, eu já vinha pedindo, né, para Deus. Eu não tinha esse entendimento de orar, não sabia nem o que era orar, mas eu vivia pedindo para Deus que eu queria ser feliz. Eu só queria ser feliz. E a minha felicidade, eu não sabia onde buscar, eu não sabia o que fazer. Eu só pedi, Deus, eu quero ser feliz e eu quero que a minha casa faça parte dessa felicidade. E aí ele falou para mim assim, vamos para a igreja? E eu falei assim, oi?
agora? Aí ele, isso, agora. E aí eu corri, eu tava passando roupa, eu corri, fui me arrumar, falei, não, tem que ser agora, porque ele nunca me chamou, nunca partiu dele, né, me chamar pra ir pra igreja. E aí eu falei, vamos, me arrumamos rapidinho, e aí nós fomos pra igreja, e no dia, nós entramos, é o que ele falou, a gente chegou atrasado, né, por desencontro de informações aí, enfim, e nós chegamos, já estava no louvor, ele estava tocando aquele louvor, essa casa é sua casa, e eu literalmente me senti em casa. E a palavra foi uma palavra direcionada, parece que só pra gente, o culto parece que só tinha eu e ele naquele dia, tudo aquilo que eu vinha pedindo, tudo que eu vinha conversando com Deus aí no meu secreto, no meu coração, todas as minhas dores, tudo que a gente estava passando por conta da vida desregrada, né, de bebida, que a gente brigava sempre por conta disso. E ali o Senhor já foi tratando, o Senhor já foi curando, o Senhor foi tirando muita coisa que eu já tinha entulhado no meu coração. Aconteceu em um dia, porque era um encontro perfeito que o Senhor tinha preparado pra gente. E quando teve o apelo, eu não pensei duas vezes, o Senhor já me pegou pela mão, me levou lá pra frente. E no mesmo tempo o Senhor fez o mesmo convite e ele aceitou, nós fomos pra frente sem saber que os dois estavam lá, a gente só se encontrou depois lá na frente. E assim, foi algo fantástico, foi algo assim que eu nunca imaginei viver, embora eu pedia para o Senhor que eu queria ser feliz, e ali começava a minha felicidade. Foi ali o pontapé inicial, assim, para o Senhor falar para mim assim, você quer ser feliz? Então, tá aqui, a sua felicidade, é só você caminhar comigo. Seu novo começo, Meu né? novo começo. Ah, coisa linda, glória a Deus. Você fala que você pedia para o Senhor para ser feliz, né? Porque você não era feliz. Como é que era a casa de vocês até então? Né? Que o Fábio falou que o problema não estava no churrasco, o problema estava nos acompanhamentos. Como que era isso? Então, é que eu não tinha esse entendimento sobre felicidade e vazio, né, em busca de algo. Eu não tinha esse entendimento. Depois que eu conheci o Senhor, que eu fui ver que são coisas distintas, né? Onde a gente busca a felicidade, realmente é um vazio, é algo que a gente precisa ser preenchido. Então, assim, em casa a semana ia muito bem, a gente estava super bem, a gente sempre se deu super bem. Embora eu sou o oposto dele, ele é o meu oposto, mas assim, como diz, né, que atrai realmente. E a gente sempre se entendeu muito bem, a gente sempre viveu muito bem. Mas aí, chegava o final de semana, era o final de semana onde eu não tinha marido mais, porque a vida dele era estar com pessoas, entre amigos ou família, o que seja, mas bebendo. E ele bebia, chegava uma hora que ele literalmente saía fora da casinha, ele saía da curva. E aí é onde a gente se perdia, porque daí eu ia cobrar alguma situação dele e aí ele ficava bravo, porque ele estava alterado. Eu não tinha sabedoria de, tipo assim, com uma pessoa alterada no álcool, você não tem como argumentar, você não pode falar nada, né? Mas eu não tinha essa sabedoria, eu não tinha esse conhecimento. Então a gente brigava muito. Então, assim, eu queria ser feliz por completo. Eu queria ser feliz de segunda a segunda, não de segunda a quinta, porque tudo começava na sexta, né? E aí eu ia conversar com ele mesmo depois de todo o acontecido, e ele falava assim, não, eu vou dar um tempo, mas assim, era um tempo de segunda a quinta, sexta-feira começava de novo, sabe? E aí eu falava, eu não quero viver isso, eu não casei pra viver dessa forma. E aí foi quando eu comecei a falar pra Deus que eu queria ser feliz, né? Porque eu tava sendo infeliz, mesmo que só no final de semana, mas era algo que eu queria viver feliz plenamente, todos os dias. E na verdade era esse vazio, era que Deus viesse, né, fazer parte da nossa vida, porque a partir do momento que Deus entrou, houve uma mudança de chave, houve uma viração mesmo assim, dele falar, a partir de hoje eu não bebo mais, e assim, a partir de hoje eu não bebo mais, já deu assim um boom muito grande, porque a gente já não tinha mais motivos, não tinha mais o porquê brigar, a gente já não discutia mais nos finais de semana, no final de semana a gente sempre estava junto, e aí veio os acontecimentos da igreja, e a gente começou a se envolver, e o Senhor começou a pedir para que nós fizesse algo, e assim, coisa que eu nunca imaginei, ele fazer parte de algo, porque nem em família, o Fábio sempre foi muito na dele, assim, sabe, uma pessoa de um coração muito grande, mas nunca foi de estar em se envolver em muitas coisas, e na igreja Deus literalmente mudou o Fábio, mudou a nossa vida, porque hoje ele tá interagindo com tudo, e assim, foi bom para ele, foi bom para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento.
Glória a Deus. E como é que foi isso, Fábio? Parar de beber, teoricamente, tipo, trabalhei a semana toda, vou me premiar, né? Porque algumas pessoas, elas têm isso. Não tem problema com bebida, mas na verdade ela não percebe que de alguma maneira a família também está sendo penalizada. Como é que foi isso? Então, sabe, pastor, que foi um processo. Sim. Foi literalmente, como eu já citei, a mão de Deus foi o Espírito Santo. Por quê? E eu preciso dizer isso. O que me consolidou em Lagoinha foi a não religiosidade. Porque a partir do momento que eu comecei a frequentar aqui a Igreja Batista da Lagoinha, a gente começou a fazer algumas amizades. E todos eles sabiam que eu bebia ainda. Porque não foi assim, eu cheguei em Lagoinha e eu parei de beber. Eu levei ainda uns 6 meses aproximado. Só que assim, eu sempre gostei, chegou um momento que eu sempre gostava de muita festa, eu sempre gostei de muita festa com com as pessoas que eu gostava de estar. Então, para mim, aquilo era tudo. E festa remete à bebida. Eu sempre pensei dessa forma, né? Sempre pensava dessa forma. Mas nunca eu achei, até que me falaram um dia aí, que ele nunca viu crente ficar feliz com Coca-Cola. Verdade. Né? Mas, enfim, aí quando teve um momento, foi exatamente no dia 31 de dezembro de 2019, eu bebi bastante, né? Que era virada de ano e tal, e virada de ano, tudo é propício à bebida, né? E aí eu acordei no outro dia e eu falei para ela, eu não sabia nem o que tinha na geladeira, eu falei assim, eu desci, e eu falei para Elisângela assim, tudo que, eu não sei o que tem, mas tudo que tiver na geladeira você pode jogar fora, que a partir de hoje eu não bebo mais. Porque Deus falou comigo. Glória a Deus, né, gente? Como é lindo que você faz, né? E aí, vai tudo pro lixo, e o novo tempo começa, né? Sabe que, às vezes você tá ouvindo, né, talvez falar, Deus falou comigo, mas o nosso Deus é assim. Ele é um Deus que fala, que cuida da gente nas coisas pequenas e grandes. E talvez você está aí também, né? Orando pela sua família, desejando sair de um quadro de bebida. E está aqui um exemplo vivo, né, daquilo que o Senhor pode inaugurar, um novo começo que Deus tem para inaugurar. E aí começou mesmo, né, gente? Outra coisa, outra fase. Literalmente. E vale a pena dizer que as lágrimas são de felicidade. Né? Com certeza, porque gente. Só eu sabia o que eu passava. Né? Embora existia uma alegria momentânea, né? Uma satisfação momentânea, mas eu sabia de tudo, né? Tudo que acontecia, tudo que aquilo poderia me causar de dano, né? No futuro. Enfim. E aí é muito interessante você falar isso, Fábio, porque assim, às vezes, né, você que está nos assistindo aí pode vivenciar uma situação parecida e às vezes a gente acha que só o outro lado que sofre, né, igual ali, né, comentou, falou, puxa, eu queria ser feliz naquele momento, né, que o Fábio bebia ali e tal, mas você também não era completamente feliz, né, porque você tem o desejo de sair daquele quadro, se libertar daquele processo, né, você está vendo que as coisas estão ruindo, né, e de repente e você também não está sendo feliz, né? Exatamente. Então, aí foi quando o Senhor fez a obra por completo, né? Eu era uma pessoa que a ira era algo que aflorava, sabe? Era muito, como diz, né? Meu pai diz muito isso, muito topetudo. Tudo eu sabia, era do meu jeito, pronto. Eu não acatava opiniões, enfim. E aí o Senhor transformou. Né? Elisângela fala, as pessoas que me conhecem hoje falam que, né, quem viveu a minha conversão fala, nossa, você saiu de um ponto A ao ponto B, assim, mas foi uma transformação que assim, é difícil de acreditar que
você, né, que é a mesma pessoa. E hoje, para a honra e glória do Senhor, assim, não vou dizer que a gente é perfeito, porque nós estamos no processo, né? Mas a gente, eu pelo menos, né, eu sempre falo isso, que o testemunho interno, né, o testemunho interior, ele é o que me faz a cada dia, cada manhã, tomar atitudes diferentes, né? Fazer reflexões. Isso é o que faz de fato eu ter essa metanoia. Amém, glória a Deus. E sabe que um dia eu estava conversando com a Elisângela e ela falou assim, eu me preocupava, né, se a gente ia conseguir ficar, porque o Fábio não era uma pessoa de relacionamento, assim, e tal. E aí, vocês foram convidados para ir pro GC? Foi. E aí, gente? Então, ele é o que ele mesmo falou, ele só se relacionava com pessoas que ele tinha amizade. E parece uma coisa, quando você bebe, você só arruma amigos que bebem mais que você. E é aquela competição, né? De quem bebe mais, vamos dizer assim. E aí eu falo assim, mas o Fábio não vai querer se relacionar, ele não vai querer. E eu ficava, a gente vai ficar sem amigos, a gente vai ficar sozinho, ele vai acabar meio que, não, vou voltar ao que eu era, porque pelo menos eu estava com pessoas, né, com as pessoas que eu gostava. E aí a gente veio no primeiro culto e na semana já fizeram uma ligação pra gente, convidando a gente para o GC. Aí, que é a nossa consolidação, gente, que hoje eles estão à frente. E aí eu falei assim, meu Deus, aí eu falei pra ele, amor, me ligaram e tal. Ele falou, me ligaram também, não sei o que. Eu falei, me convidaram pra ir pro GC. E eu confesso pra vocês que eu não sabia o que era GC. Não conhecia, não sabia o que era. Eu falei, vamos. Ele disse, mas o que é isso? Eu falei, eu também não sei, mas vamos pra saber. Eu sei que são umas orações numa casa, né? Aí ele, não vou não, porque não sei quem vai estar lá, não conheço ninguém da igreja, não vou, né? A gente foi num primeiro culto. Eu falei, vamos pra descobrir, né? E, na verdade, como eu já tinha visto um brilhozinho diferente no olhar dele depois do culto, eu falei, não, tudo que tiver da igreja, eu quero estar junto, eu quero, pra gente literalmente fazer parte. E aí nós fomos, né, no GC, que é na casa do Gustavo e da Ieda. E na hora que nós chegamos, né, eu tímida, ele também, mas assim, eu tenho fácil me relacionar com as pessoas, então entrei tímida, mas logo eu já estava me sentindo em casa. E aí o Gustavo veio cumprimentar ele, falou, nossa, que legal que você tá aqui, não sei o quê, que bom, né, e tal. Aí ele pegou e falou assim, eu só vim acompanhar minha esposa. Aí o Gu falou, amém, mas fica à vontade, né, ele não conseguiu assim meio que desestruturar o Gu continuou ali conversando, aí a Eda veio falar comigo, as pessoas que estavam lá também, uma bênção. O GC também parece que foi direcionado só pra gente, choramos o GC, porque a palavra falou muito com a gente e tal. E aí, terminou, aí tem sempre uma comunhão, a gente, né, ficou ali, eu fiquei com as meninas conversando ali, né, e o Fábio também, o Gu já foi conversando com ele e tal. E aí, depois disso, no próximo GC, eu falei, vamos, você gostou? Ele, bem diferente, né, de tudo que a gente vive, mas vamos. E aí a gente foi indo, e aí a gente começou a fazer parte mesmo daquilo, e hoje a gente não vive sem GC. Quinta-feira é sagrado, a gente já tá aí, sei lá, pelo menos uns 3 anos, uns 3, 4 anos, né, que a gente tá no GC toda quinta-feira, sabe, e é algo que eu falo que uma das coisas que consolidou a gente mesmo a ficar na igreja, a querer fazer parte, né, fora a palavra, fora a recepção que nós tivemos na igreja, mas no GC faz toda a diferença, porque são pequenos grupos onde você consegue conversar mais de perto, você consegue abrir o seu coração, né, sempre você vai encontrar uma pessoa ali que você tem um pouco mais de afinidade, a pessoa te dá um espaço ali, e aí você acaba abrindo o seu coração, uma pessoa te ajuda com alguma dificuldade, às vezes um testemunho dito ali para sua edificação, sabe? Então, assim, uma das coisas que nos fortaleceu, né, e nos fez com que nós permanecêssemos até onde a gente está, o GC ajudou bastante. Para você que não sabe, os GCs são os nossos pequenos grupos, as nossas células. E é por isso que a gente chama, né? Gente, vamos pro GC. Porque, de fato, faz toda a diferença. À medida que a igreja vai crescendo, e ela vai crescer, gente. Sabe por que a igreja vai crescer? Porque nós temos uma palavra do Senhor. E nós estamos clamando por isso. Se nós estamos clamando para a igreja crescer, Deus vai enviar as almas e a gente precisa cuidar dessas almas. É uma coisa, né? Você cuidar ali de um grupinho pequeno, né? De 30 pessoas, de 60 pessoas. Mas se você está pedindo almas, elas vão vir. E como que você vai cuidar?
nós só conseguimos cuidar através dos GCs, né? E vocês são realmente prova disso, né, gente? Sim. A gente sempre fala, né, pastora, que nós somos filhos de GC, né? Nós iniciamos a nossa caminhada no GC. E tanto, Elisângela já disse, eu cheguei muito reservado, até resistente. Mas quando veio a pandemia, que os GCs tiveram que se dissipar, enfim, nós tivemos a oportunidade de continuar o GC online. E nós que estávamos junto com o Gu, né, que hoje é o líder maior, eu falei, não, então a gente quer estar junto, sabe? Para quem não queria nem ir no GC, depois quis estar exposto a uma câmera, enfim, para fazer o GC online, né? Então, o GC, ele de verdade, ele traz um carinho, ele traz um abraço, que é o que nós falamos muito sobre isso, né? Na igreja, nós não conseguimos cuidar de todas as pessoas, então nós vamos ser famílias através de um GC. Sim. Isso é muito importante. É verdade. E vocês, de uma maneira especial, né? Porque como vocês são líderes da consolidação, vocês acompanham o processo da pessoa. No momento em que ela aceita Jesus, essa é a nossa consolidação, tá, gente? No momento que a pessoa recebe Jesus, eu falo que a nossa UTI neonatal. A pessoa recebe Jesus e o pessoal da consolidação, então, cuida dessas pessoas. Então, vocês sabem que é muito difícil, não tem dinamismo. Para a honra e glória do Senhor, né? Eu falo isso. Nós estamos gravando esse vídeo na última terça-feira do mês de maio, e para a honra e glória do Senhor, no nosso último domingo, 27 pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador, para a honra e glória do Senhor. Agora você pensa, como que nós vamos conseguir cuidar da igreja caminhando mais 27 novos começos? É algo muito desafiador, né? Então, a gente precisa desse cuidado, e aí, sem a consolidação, sem os GCs, isso fica inviável. É muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Eu e o Gustavo, a gente sempre senta, né, para ver o próximo passo, né? Claro que sempre dependente do Senhor, né? A gente primeiro, nós entregamos tanto a consolidação quanto o GC, mas tem também a parte organizacional, né? Que depende um pouco da gente, né? Então nós oramos e a gente sempre fala muito sobre isso, que nós precisamos crescer, mas que crescer de forma madura, não crescer de forma repentina, e isso é o que está acontecendo, né? Os GCs passaram por um período onde hoje nós entendemos que foi um processo de enraizar, onde, né, eram 2 GCs, ficou aqueles 2 GCs, e de repente o Senhor veio abençoando, e hoje nós estamos 8 GC nas casas, mais 12 GCs aqui, que é do Legacy, né? Enfim, então o Senhor E é super pouco, né? Super pouco, exatamente. O desafio que a gente tem. Tá bem pouco. Assim, na verdade, o nosso desejo é que todos estejam em um GC. Porque, como a gente fala, o GC pra gente não é uma estratégia, uma ferramenta de crescimento de igreja, mas é uma ferramenta de cuidado, né? Nós queremos que as pessoas estejam ali para que elas possam ser cuidadas e para que elas possam realmente ter um relacionamento com o Senhor. Né? E vocês também fizeram um encontro com Deus, não fizeram? Ai, fizemos. Conta essa experiência pra gente. Para mim, assim, como nós, como ele falou, a gente frequentava uma igreja já evangélica, mas não era, vida, né? A gente ia, nós éramos convencidos, então era assim, nós íamos de manhã e depois a gente não fazia parte, então assim, tinha muitos eventos, até tinha, mas a gente nunca fazia parte, a gente ia, via a palavra, casa, né, ia viver a vida, e eu não sabia também o que era encontro com Deus. Para mim, o encontro com Deus é quando você, sei lá, acredita nele, ou você já teve uma experiência, né, ou o Senhor já ouviu a voz dele, alguma coisa assim, e aí né, eu queria ter ido no primeiro, logo quando a gente chegou, mas estava muito em cima, e o Fábio, né, bem na dele, não vou, não sei o que é isso, não vou, e aí eu falei, então tá bom, Deus, eu não vou forçar, então fica assim, quando o Senhor achar que a gente tem que ir, o Senhor vai preparar tudo. Aí começou a anunciar o segundo, e eu bem na minha, eu falei, eu não vou falar nada, mas eu queria ir, mas eu não vou falar nada. Aí ele falou assim, eu vou nesse negócio, quero conhecer.
Aí eu falei assim, sério que você vai? E daí ele falou, vou. Eu falei assim, já vou dar meu nome. Eu falei, então você dá o meu também? Aí ele foi lá, deu o nome, e naquela expectativa, né, de ir lá, de ver, né, de saber o que era. E é assim, né, você não tem muita informação, né, você só vem nos pré-encontros, e assim, aí nós fomos, chegou lá, o Senhor literalmente nós tivemos um encontro literal, assim, algo sobrenatural. E aí, quando nós voltamos de lá, aí teve assim, a chave foi confirmada mesmo, foi virada e travada, que agora não tem mais como desvirar. E é o que fala, né, o que é ligado na terra é ligado no céu, literalmente. Tudo aquilo que a gente já tinha pedido, tudo que a gente já tinha orado e pedido para o Senhor, no encontro com Deus, foi onde o Senhor falou, você vai receber aquilo que a promessa vai se cumprir. E teve algumas coisas, como a gente era nós éramos novos aqui na igreja, então a gente não conhecia muita gente, né? E fora que veio o pessoal de BH, né, de Justo Nobre, vieram pra cá, então assim, literalmente não sabiam da nossa vida, e assim, foram ditas palavras específicas que só eu e Deus sabia, que só Ele e Deus sabia. Então foi assim, foi algo tremendo, algo mesmo, uma confirmação do Senhor, assim, de falar coisas, de detalhes que, quando me falou assim, eu falei, nossa, mas eu nem lembrava que eu tinha pedido isso para o Senhor, sabe? E a mesma coisa para você, né? Como é que foi o encontro com Deus? Como a gente fala, né? Foi tremendo. Porém, assim, como a Elisângela falou, foi um momento, foi um divisor de águas, literalmente. Ali eu cheguei no Fábio, ali eu creio que eu tive um avanço, né, de pelo menos uns 30%, 40% sem margem de erro, no mínimo, né, porque é uma desconstrução. Ali eu achei que eu me conhecia, mas eu não me conhecia. O Senhor, Ele vem tratando conosco em todas as ministrações. Como a Elisângela falou, a gente não conhecia ninguém, e teve uma pessoa, eu posso falar isso, ela não me conhecia, e eu para mim ter certeza que era Deus falando, a pessoa falou assim, eu estou te libertando para você cuidar da sua família. Glória a Deus. Então, tudo isso foi a cada dia criando mais certeza. Aí eu tive a convicção, né, onde era o meu lugar, o que eu precisava fazer, embora que o processo ele é diário, mas eu creio que vai ser até a vida de Jesus, mas ali foi para mim, assim, foi um divisor de águas, literalmente. Se eu puder, que hoje, né, tem um carisma, que a gente vai falar, eu não posso estar tanto, mas eu gostaria de estar servindo, né? Ai, gente, se você não participou de um encontro com Deus, a princípio nós ainda vamos ter uma turma, né, nesse ano de 2023, nós estamos em maio, não sei quando você vai assistir isso, mas em outubro nós vamos ter, e é realmente maravilhoso. E aí ele falou do carisma, gente, e eu quero, lógico, eu não tenho como falar com vocês e não falar do carisma, né? Sabe que assim, ó, às vezes, se você é membro, né, da Lagoinha Bragança, pelo menos, você vai assistir o nosso Lagoinha News e você vai nos ver convidando você para participar de muitas coisas, porque realmente a igreja é uma igreja dinâmica e a gente está sempre proporcionando muitas oportunidades para que você conheça o Senhor, para que você mergulhe no seu relacionamento com Deus. E uma dessas coisas foi um sonho realizado, foi trazer o carisma para cá. Gente, eu vou contar uma coisa só pra você, não conta pra mim, tá? Quando nós convidamos esse casal pra participar do carisma, a nossa primeira turma era aos sábados. E o sábado das 13 às 18h30. E o Fábio, não, vou deixar você contar. Como que foi, Fábio? Vamos, Fábio, vamos participar do carisma. E aí, como é que foi? Na verdade, assim, né, a gente, como sempre teve muita conexão, porque os pastores aqui de Lagoinha, eles são muito abertos, né,
conexão, eu procuro, né, eu queimava, como queima até hoje, eu queria crescer, e eu lembro, como se fosse hoje, e eu falei com a senhora, falei, olha, eu gostaria de fazer uma escola teológica que é aqui próximo. Aí a senhora falou assim, não, espera que tem algo novo que está chegando. Eu falei, bem, e eu fiquei aguardando, acho que quase um mês, eu falei, mas e agora? Eu quero fazer. E aí, quando chegou o Carisma, veio a proposta, né, de fazer o Carisma, a oportunidade, na verdade. Primeiro, eu olhei valores, assim, mas tudo era coisa, são setas, né, como a gente fala, setas inimigas, que quer tirar do propósito. E aí, depois, eu falei, não, então tudo bem, então o valor dá, mas aí questão de horário. E nossa, mas eu já trabalho de segunda a sexta, eu ainda vou ficar o sábado à tarde. Não vou. No único dia de resolver tudo. Não vou. Ainda mandei mensagem para a senhora, mandei para o pastor Marcos, mandei para o pastor Rodrigo, que estava à frente do Carisma naquele momento. Enfim, eu falei, olha, infelizmente eu não vou fazer. Mas o Espírito Santo, ele mais uma vez, ele veio, se você vai fazer o Carisma, né? Então eu relutei mesmo. Estava praticamente decidido que nós não iríamos fazer. E aí eu comecei a fazer o Carisma. Comecei como espectador. A gente veio no test drive, né? E aí como espectador, não, vamos continuar. E hoje eu respiro Carisma. Sabe o que foi legal, gente? Que eu lembro que teve uma... estranhava, né? Poxa, mas sábado de tarde toda. E eu lembro que teve um dia que não ia ter aula, ou era férias. Todo mundo falando, gente, o que eu vou fazer? Sábado de tarde, como assim? Né? E sabe o que aconteceu? Hoje o Fábio é diretor do Carisma. Glória a Deus. Por isso que ele respira o Carisma. E eu acho lindo contar o testemunho deles em relação a isso, porque primeiro que eles disseram sim. A gente tem que entender que o tempo todo, né, uma das coisas que a gente tem falado nesses vídeos é justamente isso. O Senhor, ele está nos chamando para níveis mais profundos. Sim. E esse nível mais profundo vai ser através de um encontro com Deus, de ir para um GC, de um carisma. A nossa transformação, né, como você disse, é diária. Você está no processo, eu estou no processo, mas o Senhor, ele vai usar aquilo que está ao nosso redor, vai usar ferramentas, né? Então, vocês disseram sim, que hoje estão aí liderando o Carisma. E não só no sábado, agora, gente, tem uma outra turma, segundas e terças. Segunda e terça, então, assim, exatamente. O negócio, graças a Deus, fluindo, pessoas sendo alcançadas, transformadas, e o Carisma é algo maravilhoso, né? Ela traz um crescimento exponencial, né? Se a pessoa, eu ouso até dizer, se a pessoa ela levaria 1 ano para crescer, né, espiritualmente, com certeza ela cresce em 6 meses fácil. E não é porque eu estou à frente, porque assim, eu que sempre relutei, hoje tem matérias, eu tenho essa vantagem, vamos dizer assim, que eu posso ainda assistir as aulas que eu assisti já, né? Então, é assim, como a gente fala, é Deus purinho, né? Porque as aulas que nós passamos já há 1 ano e meio atrás, eu tive uma aula agora de crescimento espiritual e o Senhor me fala muito conosco, sabe? E eu acho que vale a pena a dizer, né, que o Senhor ele tem um propósito muito grande com Bragança Paulista. O porquê? Não sei se a senhora sabe, Bragança Paulista é uma das poucas unidades que tem 2 turmas. Uma de segunda e terça-feira, né? Segundas e terças-feiras, e outra aos sábados. São poucas que tem. Poucas turmas. Então, assim, o Carisma para mim hoje eu respiro, eu acordo, eu durmo pensando no Carisma, o tempo todo. Agora vai ter a conferência, né, do Espírito Santo lá em BH, e nós vamos de caravana. Vai 12 pessoas. E vai ter a conferência aqui também. É verdade, a gente vai participar lá em junho, e em julho nós estamos aqui. Exatamente, glória a Deus. O que é a Lagoinha Bragança para você, gente? O que significa essa igreja para você? Para mim foi uma
uma oportunidade de renascimento. Como pessoa, como esposa, como mãe. Para mim foi uma oportunidade assim de onde eu renasci mesmo, onde eu achava que não tinha para onde mais piorar, porque melhorar eu já tinha até largado mão. Eu achava que não tinha mais como piorar. Literalmente eu estava assim, chegando no fundo do poço, porque eu já não via mais luz, eu não via mais saída para mim continuar com o nosso casamento, com a nossa família. Então, para mim, foi uma oportunidade de reviver, de voltar à vida e saber que eu tenho um Deus que cuida de mim, porque Ele me tirou do lugar onde eu não sairia. Lagoinha Bragança é um lugar de recomeço, né? Como já vem como frase. Mas além disso, é uma casa onde o Espírito Santo habita. Os pastores, enfim, líderes, eles abraçam. É onde nós podemos dizer que nós somos uma família de fato. É onde nós podemos ligar, seja a hora que for. Se eu precisar, estiver com algum problema, sempre vai ter alguém que vai te dar a mão, né? Embora seja uma igreja grande, mas existe uma unidade. Existe uma unidade, né? Claro, tem muitas pessoas chegando que ainda não estão nesse núcleo, sim, né? Mas existe essa unidade. GC gera isso, o carisma gera isso, a igreja e o todo, a essência é o amor. Glória a Deus. E não é por causa de nós, né, gente? Porque nós não somos uma igreja perfeita, não. Eu faço essa pergunta não é para você pensar que nós somos uma igreja perfeita, porque nós não somos. Porque nós somos uma igreja composta por pessoas, né? E é um lapidar aí. Mas o que eu quero deixar para você hoje é que existe um lugar para você correr. E esse lugar é os braços do Pai. Talvez hoje você está aí como uma história, como o antes, né, do Fábio e da Elisângela, e eu quero dizer para você que o Senhor tem um novo começo para você. Ele é aquele que entra nas nossas vidas, pela infinita misericórdia do Senhor, nós pudemos fazer parte desse momento na vida do Fábio, da Elisângela, assim como de outras famílias, mas talvez você, né, nem mora em Bragança, acredite, o Senhor, Ele está aí, onde você está. Então, você viu que a Elisângela falou, olha, eu orava no meu coração, e Deus vai responder essa oração. Nós queremos que o Senhor, Ele seja glorificado através de nós, apesar de nós. Sempre vai ser apesar de nós, gente, sempre vai ser. Não há mérito humano aqui, não é porque eu e o pastor Marcos estamos à frente dessa igreja de maneira nenhuma. Nunca foi por causa de nós, sempre foi por causa dele e é sobre ele. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus de novos começos. E o Senhor tem um novo começo para a sua vida também. E por isso, eu quero agradecer o Fábio, Elisângela, obrigada por compartilhar um pouco da história de vocês. Às vezes a gente só vê vocês aí, né? Assim, parece que nasceu assim. E eu quero agradecer você por assistir esse vídeo e também te pedir, se esse vídeo edificou a sua vida de alguma maneira, compartilhe com alguém, manda esse vídeo para alguém, manda o link, deixa um comentário pra gente. Talvez você também tenha uma história de algo que o Senhor fez na sua vida. Nós estamos contando, né, da nossa casa, do lugar que nós vivemos, mas talvez você queira compartilhar também essa história conosco e nós teremos muito prazer em contar a sua história de novos começos. E se você não tem ainda uma história para contar, eu tenho certeza que Deus quer escrever um novo começo para você. Venha participar, né, de um dos nossos cursos, de um dos nossos GCs, venha participar conosco, clame ao Senhor, Ele tem uma nova história para você. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo episódio.